espreitei, ele estava andando pela floresta, ele se perdeu. E aí começou a cansar, começou a perder o caminho, não sabia para onde ir, começou a enriquecer, ele estava fome, cansado e desanimado. E aí ele achou uma casinha no meio da floresta. E aí ele foi até essa casinha e uma pessoa, um ermitão, morava lá na floresta, o recebeu, mas recebeu ele com tanta amorosidade, com tanta doçura, com tanto amor. E foi, tem alguma coisa especial, ele deve ter sido treinado, ele deve ter um guru muito realmente elevado para ter desenvolvido todas essas características. Ele entrou, esse senhor serviu comida para ele e as coisas, e aí o rei falou, eu vou perguntar, vamos saber uma coisa, quem é o seu guru por ter te ensinado todas essas habilidades, toda essa paciência, essa humildade, tudo isso que eu estou sentindo agora, mesmo sem você ter falado? Ele falou, não, eu posso falar, não tem problema. Meu guru é a árvore. Aí ele falou, você pode ter aprendido tudo isso com uma árvore, um pedaço de madeira fica parado, não fala, não se mexe, e aí o senhor sorriu e falou, e aí você se engana. Com esse meu guru chamado árvore, eu aprendi tudo da minha vida. E cada dia que eu fico perto do meu guru, mais e mais eu aprendo. Nunca ninguém me ensinou tanto como esse guru. Eu me falei mesmo, então, deixa eu entender o seu guru. Ele não estava muito animado ainda com esse guru, ele pensou que ele ia ganhar um cartão de visita e falava, liga para esse guru. E aí esse senhor começou a falar, você não entrou aqui, você bateu na minha porta, eu não perguntei quem é você, de onde você vem, qual é a sua família. Eu simplesmente falei, seja bem-vindo. Eu te ofereci comida e te ofereci tudo. Isso eu aprendi com o meu guru. Ah, é a árvore que me abre a porta? Ou não? Quando a árvore está oferecendo sombra para alguém, ela pergunta de onde você veio, deixa eu ver seu currículo. Você veio de onde agora? Veio de uma prisão? Você fez bem para tu bem? Nada. Sem julgar, seja bem-vindo. Então você está aqui agora dentro da minha casa, porque o meu guru me ensinou. Qualquer um pode chegar embaixo da árvore e sentar. Ela não vai falar, esse aqui é amarelo, esse é preto, esse é branco, esse é bonito, feio, sem julgar. Então, esse é o primeiro ensinamento. E não é só para o rei. A gente está ouvindo hoje, a árvore também é o nosso guru. E a gente vive igual a árvore ou a gente vive com julgamento, com natureza crítica. E não é quem vai bater na nossa casa. Para onde o nosso olho alcançar, já sai um veredito na hora. Certo, errado, culpado e assim por diante. Duas características do ser humano que deveriam desaparecer se a gente vivesse igual uma árvore, não julgar e deixar de lado a natureza crítica. Aí alguém falou, alguma coisa mais? Então, ele falou, se eu começar a falar, a gente não dorme hoje. Quando alguém está no sol, andando no sol escaldante, e entra embaixo de uma sombra de uma árvore, ela está servindo ou não?
E não só isso. Ela está embaixo do sol ou não? Ela está tomando sol, e enquanto ela toma o sol, ela fala, deixa eu oferecer isso por ela. Outra coisa que ela faz, ela dá fruto. Ela come o fruto? Nada. Ela oferece. Então, ela está produzindo fruto para quem? Para ela? Não, para os outros. Ela está produzindo sombra para mim, para ela? Não, ela está no sol escaldante. Está oferecendo sombra. Outra característica, então, que esse guru ensina para a gente, eu deveria primeiro sempre pensar nos outros. E depois pensar em mim. É uma atitude de sacrifício. O Guruji sempre fala, tem dessas três situações, dessas três palavras, ou expressões. Qual você coloca primeiro, segundo e terceiro? A gente já falou isso. Eu, mundo e Deus. Qual é a sua prioridade? Eu, mundo ou Deus? Se você pensa primeiro eu, você está esquecendo o mundo e Deus. Se você pensa primeiro no mundo, você está incluindo você, Deus, talvez sim ou não. Mas se você coloca Deus primeiro, qual deveria ser a ordem certa? Deus, depois mundo e eu. Mas por que deixar eu por último? Coitado. O eu está incluído em Deus ou não? Até no próprio nome Deus já tem eu no meio. Quando o mundo, você está incluído no mundo também ou não? Então, quando você pensa primeiro nos outros, não quer dizer que você está excluindo, você está se incluindo. E quando você tem uma atitude dessa de sacrificar-se, mas não é sacrificar de sofrer, mas de ter essa visão de olhar primeiro para o outro, na verdade, quem mais ganha é você. Seu coração expande, seu ego diminui, sua visão limitada amplia. Então, pensar nos outros primeiro. O que mais o nosso guru árvore poderia ensinar? Não só sombra, mas que mais uma árvore oferece? Oxigênio, frutas, folha também, não? Árvore, tronco, não? Madeira, não? A gente tem morada, mesmo se a gente vive em casa moderna de concreto, um monte da nossa casa tem madeira. Vocês estão sentados no que agora? Uma árvore. Não? Escrevendo numa árvore, abrindo uma árvore para entrar e sair da casa. Então, e ela oferece tudo. Absolutamente tudo que ela tem de bom, ela oferece. Então, é uma vida de pensar nos outros e é uma vida também de serva, de servir. O quanto você está oferecendo da sua vida para servir? Quanto você está oferecendo das suas qualidades, das suas coisas boas, dos seus talentos, das suas habilidades para servir? Bem, isso eles vão copiar. Servir. Serva. Serva é indispensável no caminho espiritual. Então, todos nós, sem exceção, somos dotados de um monte de habilidades, um monte de coisas positivas, um monte de talentos, de inteligência. Se a gente usa isso para nós mesmos, a gente aumenta o nosso ego. Se a gente usa isso para os outros, pensando nos outros,
a gente cresce espiritualmente. Isso é seva. O Guru já deu essa definição do que é seva. SEVA. Serviço exclui a vaidade e a arrogância. Pensar nos outros, servir. Também não adianta só ficar pensando nos outros, mas servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente cresce. Tudo conectado. Não julgar, natureza crítica. Servir, pensar nos outros primeiro. Mais alguma coisa, nossa amiga? Nosso guru? Uma vez tinha um lenhador. E ele foi cortar uma árvore para construir a casa dele. Ele estava no verão, estava no sol. E aí ele começou a baixar da árvore, mas estava muito quente e ele começou a cansar. Aí a árvore falou: Filho, antes de você me derrubar, senta um pouco e descansa na minha sombra, aproveita enquanto tem. Gente, mas eu estou cortando você, ela falou: Não tem problema. Descansa um pouco, depois eu vou virar a sua casa, mas você não vai ter energia. E ela falou: Você nem pensou direito, mas até o cabo do seu machado veio. Qual é outro ensinamento? Põe uma árvore, dá um monte de fruta. E aí vai os moleques ver aquelas mangas, aquelas coisas que eles fazem. Hã? Só pedrada. Pedrada e oferece fruta. Então, o outro ensinamento é tolerância. Na nossa vida, a gente não recebe nenhuma machadada. Ainda bem que a nossa tolerância está muito longe de ser da árvore. A gente reage a qualquer coisa. Nós somos reatores atômicos. O ser humano, normalmente, ele não age, ele reage, ele é reativo. E isso é muito ruim. Então, outra lição, tolerância. Qual é o seu grau de tolerância? Não, eu não levo os atores para cá. Maravilha. Quando a gente reage, se for mentalmente, mas é muito interessante prestar atenção. Qual é o seu grau de reatividade? Quando alguém não concorda com você, quando você tem uma comunidade que você não gosta, quando você escuta algo que você não gosta, quando você está tolerando. Vai anotando isso. Né? Quando uma árvore dá fruto, ela fica mais ereta ou ela dobra? Ela está cheia, uma mangueira. Todas as árvores estão cheias. As bananeiras daqui a gente tem que amarrar tudo, senão tomba. E o que o guru está ensinando para a gente agora? Hã? Humildade para servir. Para servir quando você está cheio de fruto. O que significa o fruto? Sabedoria, por exemplo. Uma pessoa, quando adquire, realmente ela está carregada, ou seja, ela tem realmente sabedoria, ela se torna humilde. Ela dobra. Se uma pessoa está cheia de ego, ela não tem sabedoria. Ela pode pensar, ela pode ter sabedoria livresca, ela pode achar que está com tudo, mas se uma pessoa, ego e sabedoria não podem andar junto. Então, uma pessoa que vai adquirindo sabedoria, naturalmente ela dobra. E o que significa dobrar quando você tem sabedoria? Significa que você está tornando mais fácil disponível para os outros. Está mais ao alcance.
Uma árvore com fruta dobra você alcança mais fácil. Então, uma pessoa que é sábia, ainda ela se torna humilde e ela quer compartilhar isso com os outros. Para que os outros tenham acesso e possam desfrutar disso. Mas uma pessoa arrogante que pensa que sabe alguma coisa, ela fica mais alta, por quê? Porque ela quer parecer melhor do que os outros. Quanto maior eu for, menor vai ser os outros, e aí eu vou poder me gabar de toda a minha sabedoria. Uma vez tinha um mestre, ele chamava Chaitanya Mahaprabhu. Ele foi o criador do movimento Hare Krishna. Ele viveu uns 600 anos atrás. E ele tinha uma sabedoria incrível. Ele escrevia livros, mas não para mostrar para os outros. Ele escrevia. E era incrível. E aí eles estavam indo para como se fosse uma feira literária. Ele e um amigo dele. E aí os dois atravessando o Rio Ganges de barco. Barco era. E aí o amigo dele estava todo empolgado, porque ele falou, puxa, eu fiz esse livro. E, nossa, eu estava muito inspirado, acho que as pessoas vão gostar. E foi você. Ele falou, não, eu sei algumas coisas. Ele perguntou para o Chaitanya Mahaprabhu. Os dois iam compartilhar os livros. E aí essa pessoa, deixa eu ver seu livro, Chaitanya Mahaprabhu. Com certeza que você não tem agora. Eu acredito inspirador. Não, deixa eu ver. E quando ele pegou os livros do Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou chocado. Ele viu que o que ele tinha escrito era quase lixo. Tanta profundidade, tanta sabedoria naquele livro. Ele ficou desesperado. Ele falou, o que eu vou fazer lá? Meu Deus, quando eles virem o seu livro, e o meu, ele ficou arrasado. Aí já tem uma pergunta, falou, peraí, deixa eu ver o meu livro. Então o que ele fez? Jogou no livro. Simplesmente jogou. O que você fez com toda a sabedoria? As pessoas falaram, eu não escrevi para as pessoas. Eu escrevi para mim mesmo, tem um monte de coisa aí que não tem. Uma pessoa, quanto mais sabedoria verdadeira, mais humilde é uma pessoa. E quanto mais arrogância, mais ego, lá não é sabedoria, lá é falsidade, superficialidade. Então, humildade nas nossas vidas. Qual é o nosso grau de humildade? O quanto a gente está disposto a compartilhar. Mas não falar para os outros para que os outros elogiem, para falar que a gente sabe, mas usar a nossa sabedoria, a nossa experiência, usar a nossa bagagem que a gente adquiriu para servir, para compartilhar, para nutrir, para elevar. E uma árvore fica esperando elogio. Bem que o Guru deve fazer isso. Mas não para elogiar, mas ele saía para cá no ashram e aí ele ficava vendo as árvores. E aí tinha umas árvores com fruta. E aí às vezes ele parava com a cadeira de roda dele e um monte de gente junto, ele pedia para as pessoas colherem as frutas. E aí o que ele fazia, ele distribuía as frutas. E ficava lá. Aí algumas pessoas põem no bolso, agradeciam porque era abençoada do mestre. Ele falou, o que você está fazendo? Come agora. Ah, mas eu não tenho como. Não, come agora. Por quê? Porque ela te ofereceu com tanto amor, todos esses frutos, esse doce. Comer na frente dela vai trazer tanta alegria para ela. Falando da árvore. Mostra a sua gratidão, pelo menos, que ela te ofereceu esse fruto doce na frente dela e sorri, mentalmente agradece. Mais um guru árvore pode ensinar. Ou chega. E uma árvore como? Terra. Inocente. Que para a gente é sujeira, não é? Se você ficar com a mão cheia de terra, você fala o quê? Você vai comer e fala, nossa, comida? Não. A minha mão está suja. Não é? Minha roupa está suja. E não só terra.
A gente tem uma composteira aqui. O que você joga lá? Não é só terra, lixo, resto de comida, coisa que estragou. E tudo isso vira o quê? Comida de uma árvore. Então ela recebe sujeira, ela recebe coisas que a gente considera inútil, lixo, e o que ela oferece? Todo o resto. Fruta, nutriente, sombra. E o que isso quer dizer para nossas vidas? A gente recebe também composto nas nossas vidas ou não? Recebe? Ou você só recebe coisa boa? Às vezes as pessoas fazem sempre composteira também. A gente recebe ofensa, não? Pelo menos eu entendo. A gente recebe crítica, não? A gente recebe desprezo, a gente recebe notícia ruim, a gente recebe desafio e problema, sim ou não? Tudo isso é sujeira. E o que a gente faz com isso? Se você estiver seguindo o seu guru árvore, o que você devia fazer? Transformar em quê? Fruto bom. E o que significa fruto bom? Transformar em força, transformar em maturidade, transformar em equilíbrio, transformar em devoção, transformar em perdão. E a gente está fazendo com esse composto todo. A gente acaba virando composto. Transformar. A árvore ou as plantas têm essa capacidade de receber lixo ou sujeira e transformar em doçura. E esse é o próprio nome de Maria, a mãe de Jesus. Ela vem da palavra hebraica Marion, que significa o quê? Amargura. E o que significa isso? É aquela que tem a arte de receber amargura. Ela recebeu amargura ou não? Coitada. E transformar em doçura, em força. Essa nossa Guru Árvore está ensinando também. Recebe tudo. Tudo tem um nutriente. Tudo tem algo que vai te ajudar a crescer. Depende da sua atitude na vida. Se você for pessimista, se você for instável ou fraco, você vai sofrer com tudo isso. Mas se você tiver força, se você tiver uma visão, uma atitude um pouco mais madura ou espiritual, claro que vai ser agradável, você não vai sofrer por. Mas aprender a transformar, a digerir e a produzir coisas boas. Outra coisa. O Guru está me ensinando. Pode vir inverno, verão, outono, primavera. Ela permanece. Cai a folha, não tem problema. Vem fruto, vem flor, não tem problema, mas ela fica. Ela não fala, tá frio, eu vou sair daqui. Tem fogo, fugir. Tem fogo, eu vou fugir. E o que significa isso? Significa equanimidade. Equilíbrio. Quanto a gente tem de instabilidade na vida? Passar por frio, calor. Não falando só de temperatura, mas qual é a nossa estabilidade na vida? Qual é o nosso equilíbrio? Yoga Samachitattvam. O que é yoga? Yoga é equilíbrio na vida. Yoga é equanimidade. Então, se nós somos yogis, ou pelo menos candidatos a yogis, a gente deveria trazer cada vez mais esse equilíbrio, a equanimidade. Maravilha! É o verão temporário. Ah, como você falou. Inverno, outono, tá sem graça.
Primavera não está aquele sol que eu queria ainda. Esse é o nosso equilíbrio. Nunca tá bom. Sim, mas deveria ficar. Todos nós, sem exceção. Mais alguma coisa? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou mais cedo. E ela estava falando de uma outra pessoa. Ela falou assim: puxa, essa pessoa quer tudo para ontem. Ela quer resultado tudo para ontem. Mas não é assim que as coisas acontecem. Mais o ensinamento da nossa Guru Árvore. O Guru Árvore me ensinou através dessa outra pessoa. Tudo na vida tem o seu tempo. A árvore demora para crescer. Aí ela demora para dar fruto. E aí depois de dar o fruto, demora para amadurecer. Ela não fica desesperada. Tudo tem seu tempo, ela está falando. É que agora tudo tem agrotóxico também, então amadurece mais rápido. Mas na natureza, é o tempo sempre perfeito. O que significa isso para a gente? Uma coisa indispensável no caminho espiritual, principalmente na vida também, mas especialmente no caminho espiritual, é a paciência. Por que é necessário paciência no caminho espiritual? Quanto tempo a gente levou para acumular tudo que a gente acumulou? De composto. Quanto tempo? Levou um tempinho. Segue em frente, está funcionando, está tudo dando certo. A árvore está crescendo. Os frutos estão saindo. Não é que você plantou uma semente e você vai colher uma manga no dia seguinte. A árvore vai crescer. As pessoas entram, por exemplo, no caminho espiritual, elas vêm, se iniciam na cria. Aí depois de uma semana, eu falei, está meditando? Não, parei. Por quê? Não está funcionando. Uau! Não está funcionando. Não está adiantando nada isso. Minha mente continua desse jeito. Eu continuo com todo aquele negócio dentro de mim. Só impressão. Tudo está mudando, tudo está transformando. É se você não tiver paciência. Paciência significa preguiça ou ficar mole. Mas entender que absolutamente tudo tem seu tempo. Faça tudo com seu esforço, com sua dedicação, com o máximo que você pode. Mas entenda que tudo tem o tempo certo de acontecer. E vai acontecer. A árvore cresce para onde? Que direção? O céu? Mas qual a gente enxerga? O crescimento dela é para onde? Para cima. Para cima, em direção ao Sol. Mas para ela crescer em direção ao Sol, ela tem um crescimento invisível. A gente não enxerga esse crescimento. E se ela não tiver esse crescimento invisível, ela não vai para o Sol. Tem muitas árvores, eu não sei se todas, mas muitas das árvores, o tamanho da copa é proporcional ao tamanho da raiz. E se você quer controlar o crescimento de uma raiz, você controla a copa, porque é proporcional. E o que significa isso nas nossas vidas? Você pode crescer de altura, você pode crescer de status, você pode... Mas o seu crescimento em direção ao Sol, o que é o Sol da nossa vida? E realmente muita gente, realmente, nosso crescimento espiritual, em direção ao Sol divino. Para isso, a gente precisa se enraizar no aspecto invisível. O que é isso? É o que é dentro de nós. Se você não tiver realmente uma base espiritual, se você não tiver uma... Como você vai crescer na vida? Você pode crescer de estatura. Você pode ter até sucesso no mundo. Mas seu crescimento vai ser estável. Se você não tiver esse crescimento, esse enraizamento, que é o invisível, que é o dentro de você, o espiritual, sua vida vai ser estável sempre.
Sim ou não? Uma pessoa que só cresce materialmente, ela não tem segurança. Porque a única fonte dela de estabilidade, a única fonte dela de felicidade é o mundo. O mundo é sempre instável. Então ela precisa de uma raiz. E a nossa raiz é nosso caminho espiritual. E ele é invisível. Você fecha seus olhos, você está no seu quarto, você está praticando, você está acessando, você está enraizando. E quanto mais você enraizar, mais você vai crescer. Em direção ao sol. Todo ser humano, sem exceção, ou todo ser vivo, está indo em direção ao sol. Todo ser vivo só existe para chegar no sol, que é para chegar em Deus. A única razão real do nosso existir é chegar no sol. Sim ou não? Não importa o que você esteja fazendo. Você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar. Não importa, não importa. A única razão verdadeira do seu respirar e do seu viver e crescer é Deus. Mas se você não tiver uma base para isso, uma raiz, o Bhagavad Gita, nesse capítulo 15, que chama Purushottama Yoga, ele fala que todo ser humano é uma árvore invertida. O tronco e os galhos estão para baixo e a raiz está para cima. Como isso? Se a gente pegar um ser humano, porque a raiz é quem nutre a árvore inteira. Qual é a nutrição das nossas vidas? Verdadeira. Em cima ou embaixo? Em cima. Sua raiz está para cima. Aqui é a fonte de nutrição. Se a sua raiz estiver aqui em cima mesmo, se você estiver enraizado aqui, tudo isso aqui vai ser nutrido, os galhos, tronco. Mas se você não tiver raiz aqui, sua árvore não vai. Então a gente tem que ter raízes. Qual é a sua raiz da espiritualidade? A sua parte invisível. Está crescendo? Ou só a parte externa está crescendo? A gente está com nome, com reputação, ou a gente está mais forte, mais bonito, mais saudável, bem financeiramente ou bem no mundo, mas isso é a raiz. Porque se ela não estiver forte, um ventinho, é bom. Lahiri Mahasaya dizia, ele falava assim, não se preocupe, porque enquanto existir, não se preocupa com amanhã, não fica ansioso. Para que se preocupar? Enquanto existir árvore e rios, está garantido. Claro, coitado do Lahiri Mahasaya, ele veio até São Paulo para ver os rios que a gente tem, as árvores. Mas o que ele queria dizer? Tem alguém cuidando. Tem alguém provendo fruto, provendo água para você? Aproveita. E não conta. Então, a árvore também é um símbolo de confiança. O Criador que fez uma sementezinha minúscula crescer, produzir um monte de fruto, não está te servindo, não está pensando em você? Confiança. Jesus também falou sobre árvore. Ele falou sobre árvore. Também. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Uma árvore boa sempre vai dar bons frutos. O que significa isso para a nossa vida? Se as nossas vidas são árvores, são os seus frutos. Seus filhos? Pode ter também. Mas se você não tem filho, quais são os seus frutos? Então, suas ações, seu comportamento. Não adianta você ficar posando que é uma árvore boa, que só sai abobrinha.
Se você, na frente de todo mundo, é de um jeito, vira as costas de todo mundo, faz. Não adianta. O Gurudev falava de um outro jeito. Ele falava que são 3 Ds em inglês. Dread, Demeanor e Dialogue. Esses 3 são os frutos da sua árvore. Dread é a roupa. Demeanor é seu comportamento. E Dialogue é a sua fala. Essas 3 coisas dizem que tipo de árvore você é. E isso não dá para esconder. Só se você fizer um voto de silêncio perpétuo. Mas não tem jeito. As suas palavras vão dizer o seu estado, seu caráter, seu pensamento, não? Então, essas 3 coisas expressam, normalmente, que árvore você é. Então, bons frutos vêm de uma boa árvore. E o bom é que a gente pode mudar. Mas, segundo Jesus, uma árvore ruim, o que ele faz? O que acontece? Vai ser arrancada aí, jogada no fogo, queimada. Nossa, a vida é frutífera. Eu estou falando, se uma árvore não der fruto, não der flor, arranca e joga no fogo. O Gurudev começou a fazer isso no Ashram de manhã. Ele chegou no Ashram e tinha muitas árvores. Tinha umas árvores que não tinha, a princípio, utilidade para aquela. Ele começou a cortar. As pessoas ficaram loucas da vida. Mas até mesmo no jardim, na verdade, especialmente no jardim, ele ensinava. Estava ensinando. Então, o que significa isso para a nossa vida? Se a nossa vida é uma árvore, e se não der fruto nem flor, vai para o fogo. Sua vida é para ser útil também. Sua vida é frutífera. Está oferecendo, honestamente perguntando para cá. A gente tem que se perguntar isso todos os dias. A minha existência aqui nessa terra está fazendo um mundo melhor ou não? Legado. Também. Quando eu for embora daqui, o pessoal vai comemorar ou vai... Se minha vida não for frutífera, se minha vida realmente não for útil para os outros, arrancada. O que significa arrancar e jogar no fogo? Se você realmente não tem uma vida frutífera e não está contribuindo, sua vida é inútil. É a mesma coisa que ter sido arrancado no fogo. Você pensa que está vivendo, mas é uma vida parasitária. A gente está exagerando, mas a gente tem que sempre almejar isso, cada vez mais. Mais frutos. Tinha um grande mestre que chamava Santa Kabir. E ele falava assim: a gente deveria viver de um jeito que, quando a gente nasce, todo mundo sorri. E quando a gente morre, todo mundo chora. Mas não por apego. Mas as pessoas vão falar: uau, essa pessoa realmente fez algo de bom. Chorar e falar: nossa, vai fazer falta uma pessoa dessa aqui. Mas quando você morrer, o pessoal sorria e aí alguma coisa está errada. Vida frutífera. Não com medo que Jesus vai arrancar e jogar você no fogo, mas eu estou aqui para contribuir, para fazer algo de bom. O Gurudev falava de árvore. E ele falava dessa árvore dá bom fruto, ele é do guru e do discípulo. A árvore é o guru. E o fruto é o discípulo. A gente tem que se perguntar: eu estou sendo um bom fruto dessa árvore de vida? Estou fazendo jus? E o que acontece? Uma mangueira, por exemplo. Tem uma manga que já está madura e deliciosa, é doce e tem uma verde. Isso demonstra o nosso grau de maturidade. Mas as duas têm o mesmo potencial, sim ou não? Uma manguinha verdinha desse tamanho e uma manga madura e pronta, as duas têm a mesma fonte.
Só que, se uma manga verde falar assim, eu estou pronta, quiser se desgrudar da árvore, tem utilidade. Não, pode fazer picles. Porque é mesmo. Não é? Então, a pessoa fala, quer um picles de manga ou uma manga doce, cheirosa? Então, o que significa? A gente precisa ser nutrido por essa árvore, até chegar no grau de maturidade. Você não precisa falar para os outros que você está maduro. Uma manga, por si só, muda a cor, muda a textura, muda o cheiro. Naturalmente, com a nossa maturidade espiritual, a gente vai mudar a cor. O mesmo potencial que essa árvore tem, cada um de nós tem. Mesmo se a gente for uma manga verde por enquanto. Não tem problema. Não fica olhando, ai meu Deus, eu sou uma manga verde, não presto para nada. Só para picles. Eu não quero virar picles. Tem o seu potencial. Olha o seu tesouro divino e explora. Mas não queira se desgrudar da árvore agora. O que significa isso? Significa ficar conectado com a árvore que é o. Aplica os ensinamentos. Faz o que ele está pedindo. Segue o caminho que ele está te mostrando. Você vai amadurecer. Você vai virar uma manga doce. Seja dependente. Seja dependente. Uma manga verde é completamente dependente. Se ela cair, já era. Os bichinhos vão comer ela no chão. É nem os bichinhos. Também. Seja dependente. A hora que você estiver bem nutrido, virar uma manga, naturalmente, você segue o seu caminho. E aí você pode levar doçura para os outros, mas enquanto isso. Quem sabe se o caroço vira outra árvore. É isso. Porque se você veio de uma árvore boa, seu caroço vai virar um cara. Na hora certa. Mas se você plantar um caroço verde, nada. O que acontece é que a maioria das pessoas quer virar guru logo. Quer ensinar os outros, quer ser independente, quer mostrar para os outros. Mas ainda não. Verde. Guru árvore. Essa sua metáfora, a gente vê que a fortaleza da árvore é assim, gigantesca. Enquanto dependente nós somos da força divina. E não é só terra que a árvore, não é só sujeira que a árvore recebe, ela recebe dióxido de carbono. E ela oferece oxigênio, vida dos outros. Essa arte de transformação. Como a gente é dependente da árvore para viver aqui fora. Sim, completamente. Oxigênio vem da árvore, comida vem da árvore, sua casa vem da árvore. E a nossa relação com a natureza que a gente faz. Eu não preciso mais de sombra, porque eu tenho uma casa, posso queimar. Eu não preciso mais de oxigênio, porque eu tenho ar condicionado. Onde tem água, tem água. Se a gente, isso só foi algumas reflexões, mas se a gente realmente tivesse essa atitude de aprender e crescer com tudo que está ao nosso redor, ensinando e oferecendo, a gente tem todas as oportunidades de transformar nossas vidas e tornar essa vida realmente útil e produtiva. Não importa onde, o grau que a gente está agora de maturidade, mas a gente já tem condições. Do jeito que a gente está, onde a gente está, a gente pode fazer muito e pode crescer muito. Tem a ver de uma coisa. Que a árvore, ela é cortada, podada, e ela
brota, floresce, dá folhas mais bonitas do que estavam antes. antes. Porque se ela não for cortada, se ela não for podada, ela começa, as folhas começam a cair e ela precisa desses cortes, né, que eu acho que são acontecimentos. Da vida da gente. As podas também na nossa vida. A gente é podado. E as podas servem para trazer crescimento. Servem para trazer florescer. Legal. Se a gente souber e pensar que a gente está nas mãos de um jardineiro divino, ele sabe o que está fazendo com essa árvore, essa planta, mesmo quando for podado, a gente vai viver mais tranquilo, sem tanto medo, preocupação, reação. Então, uma pergunta. Só claro. Estuda a criação de Deus. Qualquer coisa na natureza está ensinando para a gente como a gente deveria viver, como a gente deveria crescer. Jesus falou: quem tem olhos, veja. O Cristo falou: quem é velho? Não é quem tem carteirinha de aposentado pode parar na vaga de idoso. Sabe quem é velho? Velho é quem não quer mais aprender. Velho é aquele que pode ser um velho jovem ou um velho velho, mas é aquele que não quer aprender. Para quem quer aprender, tem que ter possibilidades. Assim como o ser humano, para viver nesse mundo, não vive sem água, para a gente crescer no nosso caminho espiritual, para a gente realmente produzir na nossa vida espiritual, tem um guru sem um guia, tem uma árvore para nutrir, é difícil. Vamos fechar os olhos, por favor. Preste atenção na sua respiração. Até agora, o seu nariz está sendo produzido por alguma instância por Deus, e por todas essas árvores ao nosso redor. Essa oportunidade a gente não tem para aprender, para se inspirar, para crescer. Todos nós temos esse potencial de dom. É cada instante que a gente pode explorar. Ó Deus, o Senhor oferece tanto para a gente. Natureza e da todo instante nessa vida, sei que muita luta para que eu cresça, para que eu aprenda. Por que eu sigo rejeitando isso? Porque eu vivo com o meu ego, a minha arrogância, minhas limitações. Me ensina a ter essa abertura. Me ensina a abrir esses olhos para essa realidade, para os ensinamentos divinos, de tantas formas, de tantos modos. E tem que estar passando, ó Mestre. A inspiração segue, mas eu não sei até quando. Não me deixe mais desperdiçar. Não me deixe mais perder meu tempo.
Ensina a desenvolver essas qualidades que você me ensina através da árvore, da natureza e de tantos outros meios. Me dá mais tolerância, mais humildade, mais atitude de servir como são os outros. Me dá vontade de tornar essa vida frutífera, útil, como minha contribuição para essa comunidade. Me ensina a crescer, e me ensina a estar cada vez mais enraizado na sua presença. Ó Deus, ó Guru, você é minha manutenção. Você é a única estabilidade da minha vida. Sem você é a minha raia divina. Árvore cai. Ó Guru, me deixa ficar sempre no seu abrigo, na sua sombra grandiosa, na sua proteção. Deixa desenvolver essas qualidades que você já desenvolveu, ó Cristo. Eu estou só formando a verde. Seu fruto ainda tem que crescer. Não me deixa desgrudar. Reclamando isso. Graça é levada pelo nosso ego, individualidade. Isso é desconectado da divindade. Não é ser. Dá mais doçura. A sua nutrição. Que a gente possa realmente viver de uma maneira diferente. Demonstrar que nós viemos de uma boa árvore e que nós somos bons frutos. Nosso potencial é infinito. E a gente tem oportunidades infinitas. É só a sua vontade. Fala bem bem, falando profundamente. Exala bem bem, falando profundamente. Inala bem bem, falando profundamente. Exala longamente, profundamente. Inala, exala bem, falando profundamente. Nossa, exala bem, falando profundamente. 6 mais 3, 4 vezes. Com consciência. Sempre uma árvore movimenta a nutrição dela, a seiva dela, para cima e para baixo. A nossa energia vital prana, quando movimentada, a nossa meditação, nutre todo o nosso corpo, nossas células, nossa mente, nossa alma. Direção normal e consciente. Medita um pouco. Lá em cima. Vai até a raiz da sua árvore invertida da vida. Descobre onde é essa fonte verdadeira de nutrição da sua existência. Torne as suas raízes cada vez maiores e mais fortes. Pratique um pouco com vocês.
Vamos lá. Depois de cada vez tiradas, depressão, biologia, isso aí. Posso fazer como os estudos e a gente percebe. E a gente não se esqueça da direção que a gente quer crescer. A direção da luz divina, da presença do Criador. Pela parte das nossas vidas, cada decisão, sempre Deus também no mundo. É uma vida espiritual. Tudo que a gente faz, vamos agradecer a Deus pela primeira coisa. Por tudo que a gente recebe, até mesmo os desafios, que é a dificuldade. Porque são bênçãos disfarçadas. Orando para cada um de nós, para que essa transformação realmente aconteça. Porque amanhã não existe. Estamos me conectar com essa presença de potencial que existe em cada um de nós. E quando eu penso assim, boa semana.